Na correria da rotina, uma coisa precisa ficar clara. Quem orienta as decisões da sua vida? Você decide tudo sozinho ou Jesus entra só quando sobra tempo? Seguir Jesus não é um conselho, nem uma ajuda para quando as coisas apertam. É uma decisão que muda tudo. Quando alguém decide seguir Jesus, mudanças acontecem. Nem todas são confortáveis, mas todas são necessárias. Alguns efeitos são comuns: parar de viver do seu jeito, dizer não para si mesmo, se incomodar com o pecado e obedecer mesmo sem entender tudo. Isso não é problema, é sinal de que Jesus está trabalhando. Aqui, Jesus não é um conselheiro, ele é o Senhor. E quando ele entra na vida de alguém, tudo muda. Efeitos colaterais do discipulado com Jesus. O tratamento vai começar. Queridos irmãos, então, baseado nisso, vamos dar o próximo passo na palavra. Quantos estão com a expectativa de ouvir a voz de Deus? Digo amém. Amém, irmãos. Vamos lá, vamos aquecer o coração, vamos aquecer o espírito. Deus quer falar conosco nessa noite. Efeitos colaterais de um discipulado com Jesus. Ninguém que fica perto do Filho de Deus, ninguém que tem uma experiência com Jesus, fica da mesma forma. Então hoje nós iremos falar do segundo efeito colateral. Nós teremos 4 ao longo dessa série. Mas nós queremos falar sobre o segundo efeito colateral, que é tolerância zero com a fé, uma fé hipócrita. Tolerância zero, esse é o segundo efeito colateral de um discipulado com Jesus, é que você não tolera hipocrisia, você não tolera uma fé hipócrita. A frase com a qual começo esse sermão é a seguinte: seguir Jesus produz o efeito colateral de arruinar a sua própria imagem pessoal, sempre que ela for construída sob uma máscara hipócrita. Seguir Jesus produz o efeito colateral de arruinar a sua imagem pessoal, sempre que ela for construída sob uma máscara hipócrita. Jesus não tem nenhum tipo de compromisso com as suas máscaras. Jesus não tem nenhum tipo de compromisso com a falsidade dentro da igreja. Jesus não tem nenhum tipo de compromisso com pessoas que dizem que são, mas que agem e mostram que na verdade não são. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7. E nós iremos ler do verso 5 até o verso 13. Para envergonhar aqueles que estão no carnaval agora, nós iremos fazer muito melhor do que eles e glorificar a Deus através de excelentes leituras bíblicas, excelentes visitas espirituais ao terceiro céu, através desse sermão de hoje. Então abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 7, e vamos ler do verso 5 até o verso 13. Fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não seguem as tradições dos líderes religiosos. Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus então respondeu para eles: hipócritas. Isaías tinha razão quando ele profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem pela sua própria tradição. Jesus disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honra teu
porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas a cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, para transmitir a sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça em sinal de reverência à palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à tua presença. Tu és a nossa rocha, tu és o nosso redentor. Não te detenhas para fazer uma obra nesta comunidade, para a glória do teu santo nome. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. As pessoas estão saindo da igreja, elas estão demandando. Dados de 2025 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram um cenário alarmante. O número de pessoas sem religião que demandaram, especialmente do protestantismo, evangelicalismo e catolicismo romano, bateu recordes históricos, especialmente entre os jovens. 25% entre os jovens de 16 a 24 anos, isso no universo de 200 milhões de pessoas, é um número estrondoso de gente que abandonou a fé. Por que essas pessoas abandonaram a fé? Eu pergunto para você nessa noite. Ora, elas abandonaram a fé não apenas porque quiseram abandonar, mas como um sinal de rejeição aos escândalos que acontecem dentro das igrejas e como uma rejeição à falta de integridade, especialmente dos líderes. Quero trazer alguns fatos para você nessa noite. Primeiro, Sean Bowles. Sean Bowles, esse camarada com essa testa gigantesca aí, ele foi provado ser um falso profeta, mas operou durante mais de 10 anos em um grande ministério americano que tem filiais aqui no Brasil, no ministério supostamente de cura, libertação e revelação. Acontece que o profeta Sean Bowles, ele tinha suas revelações tiradas das redes sociais e não do Espírito Santo. Então, quando ele ia para um culto de revelação e de libertação, ele pegava, a equipe dele pegava os dados das pessoas previamente nas redes sociais e ele ia simplesmente dando a profecia que estava no Facebook, no Instagram ou em outra fonte de dados. Sean Bowles, Sean Bowles, além disso, estava envolvido em um comportamento por causa da sua autoridade espiritual, porque ele era o homem de Deus, o homem que dava a revelação. Então, por causa da sua autoridade, ele também se envolveu em casos de má conduta sexual em relação às garotas com a qual ele interagia dentro do seminário da Bethel Church, da igreja Bethel, que exporta a teologia e usa para todo o canto do mundo. Mas você não precisa ir muito longe para alcançar esse tipo de notícia. Em São Luís também, recentemente, nós tivemos um pastor flagrado em festa, bebendo e beijando mulher, que eu presumo que não era a esposa dele, não é mesmo? Minutos após pregar no púlpito da sua igreja. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo conhece essa história. Então as pessoas olham para esse tipo de situação e elas dizem: tô fora, vou embora daqui. Eu não sou obrigado, ninguém é obrigado a nada. Qual é o diagnóstico que nós tiramos desses dois casos exemplificativos? E eu nem vou falar do mau exemplo que os crentes dão, não é isso? Muitas vezes. O diagnóstico é que nós estamos usando a tecnologia como falsificação para a vida espiritual. Na falta de uma vida espiritual real, nós estamos usando a tecnologia.
Diga-se de passagem que a igreja desse pastor em São Luís era uma igreja super badalada, com dízimos multimilionários, com uma estrutura muito grande. Depois eu fui saber que ele fechou a igreja devendo em um ponto só mais de 150 mil reais de aluguel. Ora, o que nós temos por aqui? Escândalo após escândalo, e as pessoas, esses líderes, muitas vezes tentam usar o dinheiro para suprir a falta do Espírito Santo, para produzir sensações nas pessoas. Eles usam a tecnologia, eles usam o dinheiro, eles começam uma igreja com um tom de espetáculo, eles usam a estrutura financeira para suprir a falta da presença de Deus ali. E era exatamente esse o contexto, o texto bíblico que lemos hoje. O contexto de Marcos capítulo 7 é justamente esse. Quando os fariseus falam para Jesus sobre lavar as mãos, eles não estão falando somente sobre lavar as mãos, eles estão falando sobre usar técnicas de falsificação para camuflar uma realidade suja e feia. Havia um conflito que os fariseus enfrentavam, o conflito da Torá. A Torá era a lei de Deus, a palavra de Deus, versus o Halaká, que era a tradição oral dos rabinos judeus. Então, os fariseus, eles criaram uma regra chamada a regra de lavar as mãos. E Jesus vai lá e confronta eles dizendo assim: Moisés nunca mandou ninguém lavar as mãos antes de comer. Vocês inventaram isso para colocar as tradições de vocês acima da palavra de Deus. Vocês estão fabricando uma nova religião com a pompa, com a autoridade, com o dinheiro de vocês. Mas eu, que sou o Senhor da lei, Jesus estava dizendo, eu, que sou o verdadeiro Senhor, eu não tenho nada a ver com a religião de vocês. Por isso que Jesus chama eles de hipócritas. É por isso que Jesus chamaria esses pastores de hipócritas. Vocês estão criando uma nova religião. Onde já se viu profeta profetizar sobre a vida dos outros, olhando no Facebook? Imagina quão ridículo seria se os profetas do Antigo Testamento, como Amós, Abacuque, Elias e Isaías, tendo que olhar na rede social das pessoas que viviam naquela época para poder dar um recado de Deus. Essas pessoas são brincantes. Essas pessoas estão brincando com coisa séria. Então hoje nós veremos duas coisas. Primeiro, a doença, filtros de santidade, e a vida que se perde em uma falsa honra. Essa é a doença que muitos de nós estamos enfrentando. E em segundo lugar, o remédio e os efeitos colaterais, o Deus que cura a nossa hipocrisia e tira as nossas máscaras. Louvado seja o nome dele. Então vamos começar em primeiro lugar. A doença, os filtros de santidade, a vida que se perde em falsa honra. Vamos ler novamente do verso 5 até o verso 7. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram para Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Perceba que eles não dizem. Por que os teus discípulos não seguem a lei de Deus? Eles não disseram isso. Não era esse o problema, não era essa a questão. Por que os teus discípulos não seguem as tradições dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Quem criou essa cerimônia? Jesus então responde: hipócritas. Isaías tinha razão ao dizer que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. A sua adoração é uma farsa. A adoração desses pastores que nós vemos muitas vezes é uma farsa. Você não deve basear a sua vida espiritual nas farsas. Você não deve balizar o seu relacionamento com Jesus nas farsas. Você não deve tomar próximos passos com base em farsas. Qual era o diagnóstico então? Jesus chama aqueles fariseus de hipócritas. A palavra grega para hipócritas é a palavra hipokrites, que significa atores. Jesus está dizendo que a religião daqueles homens é uma religião encenada. É uma religião onde a doença, onde há doença, é uma religião onde há doença, e aonde aqueles homens, fariseus, mestres da lei,
todo o seu prestígio e todo o seu dinheiro, porque eram homens abastados. Veja, por exemplo, o exemplo de José de Arimateia, que era um dos judeus e fazia parte do Sinédrio, e era um homem de muitas posses, ele tinha muitos terrenos. Então esses homens, eles tinham prestígio intelectual, eles tinham prestígio religioso, e eles tinham dinheiro. E Jesus denuncia eles, porque Jesus está dizendo que esses homens, através do seu prestígio e do seu dinheiro, estão tentando fabricar o dom de Deus. Eles estão querendo montar uma nova religião através do seu dinheiro, do seu carisma, do seu prestígio. E aqui eu trago uma ilustração de Black Mirror. Black Mirror é uma série onde temos um cenário futurístico, toda vez um cenário psicodélico, mas traz muitas críticas sociais interessantes. E nesse episódio chamado Positivo, você tem uma personagem que ela vive o tempo todo sendo observada, e ela vive o tempo todo em busca de um like, em busca de uma aprovação social. Então ela só faz aquilo que vai lhe trazer um retorno em likes, um retorno na rede social. Então, se ela precisa botar a maquiagem, porque ela vai receber mais likes, ela bota a maquiagem. Mas se os seguidores mudam de ideia e pedem para que ela se degrade, ela faz isso. Por quê? Porque ela precisa ser validada através dos likes e do algoritmo. E é exatamente isso que aqueles fariseus faziam. O prestígio deles era validado pela veneração do povo, e o povo olhava para aqueles homens como se eles fossem a última bolacha do pacote. Eles faziam aquela tradição, eles faziam aquela religião de tal forma que as pessoas pudessem gostar. Pouco importava se Deus estava gostando. Eu faço meu ministério porque as pessoas gostam. Eu faço meu ministério porque as pessoas dão dinheiro. Eu faço meu ministério porque na rede social da igreja vai ter muitos likes. Da mesma forma, hoje em dia, crentes sem discernimento consomem as luzes da produção e ignoram a realidade. Quando na verdade ser um discípulo de Jesus não tem nada a ver com estrutura. Nas minhas andanças missiológicas por aí, vocês sabem que eu comecei como missionário evangelista. Eu viajei muito, especialmente antes de casar. E aqui vai uma dica, um parênteses. Antes de você casar, você que é jovem especialmente, tenha muitas experiências servindo ao Senhor. Viaje, vai fazer um mochilão, vai passar perrengue, necessidade, vai servir a Deus, vai fazer uma missão transcultural, vai pregar para os indígenas, vai pregar para os sertanejos. Tem alguma experiência? Eu tive várias experiências. Minha primeira viagem missionária foi com 12 anos de idade. Foi incrível. E desde então passei a servir ao Senhor durante o tempo da minha vida. Todo ano fazia pelo menos 2 viagens missionárias. E por que eu estou falando isso? Porque eu via muitos discípulos nas condições mais pobres possíveis, mas que eram discípulos de verdade. Para dizer para você que ser um discípulo de verdade não tem nada a ver com estrutura. Só que os crentes hoje em dia não têm discernimento e eles acham que a luz do espetáculo, da produção, é a mesma luz divina. Eles acham que a fumaça da iluminação é a fumaça do Santo dos Santos. Crentes sem discernimento. Crentes que vivem em busca do próximo mover. Crentes que vivem em busca da próxima sensação. Nunca param em uma igreja. Se apaixonam pelo momento da igreja, mas não se comprometem com a igreja. Teve gente que saiu daquela igreja há mais de um ano e ainda não achou outra igreja. O problema era a Ponte Bereia. Elas buscam a igreja, vão atrás de igreja e nunca acham uma igreja. Nunca ficam raiz numa igreja. Nunca decidem que aquela igreja será a sua igreja. Qual é o problema? Crentes sem discernimento. Estão em busca de luzes, estão em busca de produção, não estão em busca de realidade, não têm o interesse de serem discípulos de fato.
visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Eles cantam as músicas, eles participam das programações, eles vão no GC, e eles dizem que são, mas o coração deles lhes prova o contrário. São pessoas cuja adoração é baseada em uma tradição. No interior do Maranhão, se você tem a oportunidade de evangelizar alguns daqueles sertanejos, ou então alguma pessoa que vive em um interior longínquo, ele vai dizer algo mais ou menos assim: se você oferece, se você prega o evangelho para essa pessoa e você oferece o dom gratuito de Deus para a vida eterna, ele vai dizer assim: não, eu não estou pronto para fazer parte da lei dos crentes. A lei dos crentes, eu ouvi isso com meus próprios ouvidos várias vezes. São pessoas cuja religião é baseada numa regra, é a regra dos crentes. Eles não têm um relacionamento com Jesus, sempre tem que ter um líder. É por isso que esses líderes abusam dessas pessoas, porque elas não têm discernimento, elas precisam de um pastor todo tempo para dizer o que elas têm que fazer. E aí surge a oportunidade perfeita para o abuso espiritual e outros tipos também, porque essa pessoa não sabe andar com as próprias pernas, essa pessoa precisa de uma muleta espiritual, seja uma terra ungida de Israel, seja um copo um copo de água em cima da TV, seja um amuleto, seja a terra de Israel, seja um feijão que cura Covid, como tinha o Valdemiro Santiago vendendo por R$5.000. É uma adoração, é uma religião baseada em regras, é uma religião que não tem relacionamento. As pessoas não conhecem Jesus e elas não fazem questão de conhecer. Você conhece alguém assim? Vamos ler 2 Timóteo 3, 5, 3, 1, 2, 3. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Paulo está falando para Timóteo, essas pessoas que dizem que são crentes, mas que negam, o que quer dizer negando a eficácia? Eles dizem que são crentes, mas não há fruto de crente dentro dele. Eles negam a eficácia de Jesus, do Espírito Santo, do poder santificador da palavra. Eles nem amam a palavra, eles nem leem a palavra, eles vivem de frases evangélicas no Instagram. Eu vejo direto isso no WhatsApp, inclusive de alguns de vocês. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tem uma das coisas que mais me mostra que você não está andando com Deus, são essas frases de efeito gospel no seu status no WhatsApp. Tenho quase certeza que Jesus não tem nada a ver com isso que você está postando. O que acontece? Crentes que preferem carisma a caráter. Crentes que preferem carisma a caráter. Bota o pastor de São Luís de novo lá, por favor. Igreja lotada. Lotada de gente. E ele dá uma palavra, que é uma palavra que enche o seu coração de dopamina. Quando você ouve a palavra desse pastor, você dá vários glórias a Deus, vários aleluias. Ele fala coisas que enchem o seu coração de euforia. E você diz: é isso mesmo, esse cara é cheio do Espírito Santo. E alguns minutos depois, é flagrado na festa bebendo. E ele se importa, sabe por quê? Porque quando ele voltar para a igreja dele, os crentes, ou aqueles que se acham crentes, não ligam para a vida do pastor. Pelo contrário, eles gostam desse tipo de pastor, porque a vida deles é igual. Você conhece gente assim? Uma pessoa que vai para uma igreja dessa, ela nunca iria se criar na nossa igreja, porque eu não ia deixar ela em paz. Eu jamais iria deixar ela em paz. Ela não iria ter um segundo de paz. Eu ia ser um calo no sapato dela.
toda mensagem o Espírito Santo iria bater nela. Toda vez o Espírito Santo ia ferir a consciência dela. Mas essas pessoas preferem carisma a caráter. Se o líder for carismático, pouco importa se ele tem caráter ou não, ele fala aquilo que eu quero ouvir. Porém, nós que somos uma igreja alicerçada, não apenas em carisma, nós pensamos de uma forma diferente, porque as igrejas alicerçadas apenas em carisma criam um ambiente propício para os escândalos. Não é isso? Acontece o tempo todo. O tempo todo, meus irmãos. Isso acontece todos os dias. Todos os dias, algum ministério, algum pastor está caindo em desgraça, porque é um ministério alicerçado puramente no carisma. Um líder carismático que cria ambientes propícios para os escândalos. E aí, quando os escândalos vêm, os crentes dizem que se decepcionaram com o líder. Olha só. Mas eu me decepcionei com aquele pastor. Ai meu Deus, eu abandonei a fé. Sabe por que eu saí da igreja? Porque o pastor me feriu. Sabe por que eu saí da igreja? Porque o pastor caiu. Sabe por que eu saí da igreja? Sempre terceiriza a sua culpa. Como se a culpa tivesse sido somente dos pastores. Não, querido. A culpa foi dos próprios crentes, que não têm discernimento e sempre vão atrás de qualquer coisa mais bonitinha. Eles vêm para a igreja, eles pegam aquela sensação dopaminérgica daquela igreja, depois mudam de igreja e vão para outra igreja, porque depois daquela igreja já não tem mais novidade, e agora eu quero a novidade de outra igreja, e aí os escândalos vêm, e aí o crente que não tem discernimento vai colocar a culpa do líder. Essa culpa é sua, crente. A performance substitui a verdadeira santidade. Os números da igreja estão inflados, e pouco importa se ali há contrição, confissão e quebrantamento. Hoje em dia os crentes substituem as igrejas saudáveis pelas igrejas instagramáveis. Hoje em dia os crentes substituem as igrejas onde não há confrontação por igrejas onde há apenas sensação e emoção. Vou repetir. Hoje em dia os crentes substituem as igrejas saudáveis por igrejas instagramáveis, ou seja, aquelas que ficam bonitas na rede social. Hoje em dia os crentes estão buscando as igrejas onde há sensação e não onde há confrontação. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Deus quer te libertar do peso de uma imagem perfeita que vai fazer você se perder. Queridos irmãos, eu já vi Deus como um pai amoroso, tirando as máscaras de homens que estavam se perdendo. E Deus sabe que para te salvar eu vou ter que tirar tua máscara. Eu vou ter que te expor, eu vou ter que mostrar quem você é de verdade, mas não para te destruir, mas para te restaurar. Deus faz isso o tempo todo. Eu tenho certeza que muitos pastores que caíram, muitos líderes que caíram, muitas igrejas que fecharam, são homens de Deus, só se perderam, se desviaram temporariamente ao longo do caminho. O que Deus faz? Deus expõe para que possam ser tratados, porque uma ferida não pode ser curada sem ser exposta também. Você entende isso? E Deus faz isso o tempo todo. O tempo todo Deus está expondo e Ele vai te expor. Então toma cuidado. Deus vai expor o seu pecado. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus vai te expor para te tratar e para te salvar. Deus vai mostrar quem você é. Deus vai mostrar suas mentiras. Deus vai mostrar os seus pecados. Deus vai talvez permitir que você sinta vergonha. Mas saiba, quando Ele faz isso, Ele não faz como um juiz querendo a sua destruição, mas como um pai querendo a sua restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se a sua reputação, preste atenção nessa pergunta, se a sua reputação fosse apagada hoje e restaurasse apenas a sua vida devocional, o que o pai encontraria? Hipocrisia ou rendição? Soren Kierkegaard vai dizer o seguinte: a maioria vive fora de si, cuidando de uma imagem sem substância interna. Os caras botam dinheiro para manter a imagem. Foi assim com a Hilson. A Hilson demorou tanto para ter os problemas expostos, porque ali havia uma marca tão grande, tão cara, ali havia
Deus tem que tirar o castelo, quebrar as mentiras e expor aqueles que estão vivendo uma vida dupla, para que possa haver restauração. Mesmo que a marca vá embora, mesmo que a reputação vá embora, Deus não tem compromisso com a tua reputação, Deus não tem compromisso com a tua marca pessoal, Deus tem compromisso com a sua palavra. Sabedoria de Deus para a tua vida. Antes de honrar a Deus com os lábios, preste atenção nisso. Antes de honrar a Deus com os lábios, peça que Ele te mostre o quão longe dele ainda está o seu coração. Antes de honrar a Deus com os lábios, meus irmãos, se tem uma coisa que me cansa, que sempre me cansou, e a cada vez que Deus nos confronta, cada vez que Deus nos disciplina, cada vez que Deus faz doer algo em nós, é para que nós amemos menos o pecado, para que nós cada vez mais reconheçamos que o nosso prazer deve estar nele e não no pecado. E uma das coisas que mais me cansa e me cansou ao longo dos anos foi justamente essa hipocrisia de honrar a Deus com os lábios, mas estar longe dele com o coração. E nós não podemos normalizar isso. Agora, na prática, pastor, amanhã eu vou seguir minha vida. Essa semana está meio feriado, mas logo depois eu já vou voltar para o trabalho, eu vou ter que viver a minha vida. Eu quero te dizer isso: pare de terceirizar a sua fé para líderes ou celebridades. A sua vida espiritual não é da responsabilidade de líderes. A sua vida espiritual não é da responsabilidade de pastores e celebridades. Muito provavelmente a cara deles vai cair também. Se o palco cai e a sua fé cai junto, se o ministério desmorona e a sua fé desmorona junto, a sua fé não está no Deus vivo, mas em ídolos. E eu falo como alguém que já passou por escândalos, já viveu escândalos, não na minha vida, graças a Deus, mas que passei por situações onde há escândalos. Pare de terceirizar a sua fé para líderes ou celebridades. Não existe pastor ungidão. Não existe homens fortes de Deus. Só existem homens fracos que servem ao Deus grande e que sabem que são fracos. Além disso, identifique a área onde você mais fabrica para os outros. Fabrica o quê? Onde você tenta fingir mais, onde você tenta esconder mais, onde você coloca mais tempo, dinheiro e energia para cobrir. Pessoas que vivem mentiras sempre terão de fabricar e gastar energia em mais mentiras para cobrir aquela primeira mentira, e a bola de neve nunca acaba. Identifique então a área onde você mais fabrica para os outros e disponha-se a confessar a Deus e a confessar a alguma pessoa. Existem certas áreas que você só vai ter vitória quando você abrir para alguém. E meus irmãos, está tudo certo. Outro dia minha mãe falou que alguém disse assim: olha, foi descoberto alguma coisa, e disse assim: olha, mas não conta para a irmã. Bom, mas não conta para a irmã Noemi, eu vou ficar com muita vergonha. Aí minha mãe falou assim: rapaz, se ele soubesse o que eu já vi nessa vida. Meus irmãos, a gente que é pastor, a gente vê tanta loucura, não existe nada que você fala pra gente, pelo menos para mim, eu vou ficar impressionado, ou eu vou achar que você é um grande pecador. Eu sei que é um ser humano, sabe por quê? Porque a minha antropologia vem daqui, ó, da Bíblia. A minha antropologia não vem da psicologia freudiana ou de qualquer outra coisa. A minha antropologia vem daqui. Eu sei quem é o homem, eu sei do que o homem é capaz, eu sei que é depravação total. Outro dia eu me habilitei no processo criminal de nível 3 de sigilo no Tribunal do Rio Grande do Sul. Fui defender uma pessoa no processo criminal. Nível 3 de sigilo. Meus irmãos, eu vi tanta loucura naquele processo, mas tanta loucura. Meus irmãos, o ser humano, ele sempre está mentindo
ser curado. É isso que a Bíblia diz. Então, identifique a área onde você mais fabrica para os outros, onde você vai mais mente, onde você mais gasta energia para cobrir. Porque ou você vem limpo, ou Deus vai te expor. Mas lembre-se, não é para te destruir, mas é para te restaurar. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes, centenas de vezes. Deus sempre faz isso. Deus sempre traz à tona. Deus sempre mostra para que os seus filhos não se percam. Agora, em segundo lugar, o remédio. Nós já vimos o problema. Qual é o problema? O problema é a hipocrisia. Qual é o problema? O problema é o filtro da santidade. É a gente querer fabricar o mover de Deus, mentindo a respeito de nós mesmos, colocando máscaras e mais máscaras. Esse é o problema, que causa todo tipo de problema em igrejas, líderes caindo, situações de abuso. Qual é o remédio que Deus nos dá? É Ele mesmo. Deus é o Deus que cura a nossa hipocrisia. Deus é o Deus que tira as nossas máscaras. Veja do verso 9 até o verso 13. Disse ainda Jesus: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu essa lei: honre seu pai e sua mãe. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei em entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas a cuidarem dos pais. O que estava acontecendo aqui? Existia uma oferta, preste atenção. Existia uma oferta chamada Corban. C-O-R-B-A-N, Corban. Essa oferta era uma oferta devida a Deus. Todos os judeus deveriam dar essa oferta a Deus. O que os fariseus inventaram? Eles disseram assim: olha, se nós formos dar um Corban, vai faltar dinheiro para a gente dar para o nosso pai, mas nosso pai para a nossa mãe. Mas Deus é mais importante do que papai do que mamãe. Então eu vou dar o dinheiro para Deus. E se eu der o dinheiro para Deus, eu não preciso mais cuidar dos meus pais. Era isso que eles faziam. Deu para entender? Essa era a ideia do Corban. Então, era o golpe do Corban. O que era o Corban? Era uma oferta dedicada a Deus. Só que eles fizeram uma brecha ética, um migué. Eles usavam a desculpa do Corban, ou seja, é para Deus essa oferta, para camuflar a avareza, o egoísmo financeiro. É isso que os pastores fazem hoje em dia, com outras formas. O cara diz assim: olha, eu vou fazer a obra de Deus, mas eu vou negligenciar minha casa. Quantas famílias, meus irmãos, de pastores e líderes, quantas famílias de crentes, a pessoa leva mais a sério a igreja, o ministério, e deixa a família de lado. É exatamente a mesma coisa. Egoísmo ministerial, egoísmo financeiro. E a pessoa diz: olha, eu vou fazer uma caridade aqui, mas eu não vou começar a dizer minha oferta na igreja. Mesma coisa. Então eles deixavam os pais passando fome para manter o dinheiro no ministério ou no próprio bolso. Eles usavam Deus para fugir das responsabilidades morais, para não enfrentar as responsabilidades reais. Só que Deus estabeleceu uma regra muito clara, Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe. Esse foi o mandamento que os religiosos tentaram anular. Esse é o custo de você tentar viver em favor de uma mentira. Tem um filme muito bom chamado Show de Truman. Eu recomendo que todos vocês assistam esse filme, é muito divertido e tem uma crítica social profunda. Truman vivia em favor de uma mentira. Ele vivia em um cenário de televisão durante toda a sua vida, até parte da sua vida adulta. Esse filme é muito bom. Quem já assistiu? Quem assistiu o Show de Truman? Passa todo dia na sessão da tarde, pelo amor de Deus. Aquelas pessoas que viviam debaixo dos fariseus, eles só conheciam aquilo que nem Truman.
Truman vivia num cenário de televisão. Tudo na vida dele era falso, tudo. A namorada dele era falsa, a mulher dele era falsa, os pais dele eram falsos, a vida dele era uma eterna propaganda. Nada que ele comia era de verdade, tudo era perfeitamente planejado. E acima dele havia uma rede de televisão que controlava a vida dele. As pessoas que viviam debaixo dos fariseus era a mesma coisa, elas só conheciam aquilo. Elas achavam que servir a Deus era deixar de dar suporte para a família. Elas achavam que isso era a fé verdadeira. E aí o que acontece certa vez? Truman conhece uma garota, e essa garota ajuda ele, e aí a história se desenrola, e essa garota, que se torna o novo amor dele, ajuda ele a furar aquela encenação, que é uma cena emblemática, onde ele pega o barquinho de vela dele, e aí ele vai andando e navegando, até que a ponta do barco entra no cenário e fura todo aquele cenário. E aí Truman então entende que a vida é muito mais do que aquilo ali. Queridos irmãos, tem muitos crentes que vivem a vida achando que a vida se limita a ritos, se limita ao que os fariseus dizem. Não, Deus quer furar a tua bolha, Deus quer furar a tua encenação para te mostrar que andar com Deus, viver com o Senhor, é muito mais do que ritos de religiosidade. Andar com Deus, meu irmão, é ter a doçura de um relacionamento com o Espírito Santo. É chorar na presença dele, é amá-lo, é obedecê-lo e não achar que isso é um peso. É passar horas e horas buscando a face de Deus em oração, é conhecê-lo na profundidade. E eu oro isso pela nossa igreja, eu oro isso pela minha família. Eu vejo alguns parentes meus que ainda não entenderam, eu oro por eles. Deus mostra, fura eles, fura a encenação, a bolha do cenário que eles estão vivendo uma fé falsa. Deus mostra a eles que a vida com o Senhor é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Sabedoria de Deus para a tua vida. Deus quer que você pare de usá-lo para validar as suas vontades e se renda para que Ele use você para os planos dele. É isso que Deus quer para a tua vida. É isso que Deus quer para a minha vida. E além disso, outra sabedoria de Deus para a tua vida. Deus quer que você entenda que os milagres mais profundos acontecem na fidelidade às coisas mais pequenas. Ser cheio do Espírito Santo é amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Servir e colocar os interesses dela em primeiro lugar. Agora para as mulheres, que ninguém fala do pecado das mulheres, né? Mas eu falo. Ser cheio do Espírito Santo é você respeitar os seus esposo, submeter-se a ele, mesmo que às vezes ele pise na bola. Ser cheio do Espírito Santo é obedecer o seu pai e honrar seus pais. Ser cheio do Espírito Santo é não provocar os seus filhos a ira. Ser cheio do Espírito Santo é meditar na lei do Senhor dia e noite, mesmo quando ninguém está vendo. Ser cheio do Espírito Santo é pagar o salário justo, o salário honesto. Ser cheio do Espírito Santo é não adulterar na balança. Ser cheio do Espírito Santo é cuidar do corpo. E essa é uma tecla que eu, pastor Rick, vou bater tudo esse ano. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que perder peso, você tem que fazer uma academia, você tem que fazer uma atividade física. Você tem que levar Deus a sério no seu corpo também. Você tem que comer menos. Tem crente que come demais. Você não precisa comer demais. Não é isso? É verdade, você não precisa comer esse tanto. Ninguém precisa comer esse tanto. Pastor, ele vai dizer comigo, Jesus não comia tanto. Jesus fazia mais jejum do que comia. Você pode dizer amém? Foi um amém meio contrariado, né? Você não concorda muito com isso. Ok. Você tem direito a ter a sua opinião, você não tem direito a ter os seus próprios fatos. E o fato é, ser cheio do Espírito Santo é viver a vida do jeito que Deus ordena que você viva a vida. Pare de fabricar máscaras para cobrir a sua falta de frutos. Tem gente que faz muito barulho, tem crente que é muito espalhafatoso para camuflar a sua falta de frutos reais. Tem crente que vive em oração na casa alheia, mas o casamento está todo acabado.
ou não. Quando você é contrariado, você fica com raiva? Mesmo que você esteja errado? Se sim, a estrutura está podre. Quando minha mulher fala alguma coisa para mim, que ela está certa e eu errado, eu não dou a razão para ela na hora. Mas depois que o Espírito Santo me diz, você sabe que a sua mulher falou a verdade. Você sabe que a sua mulher está certa. Você tem que parar de ser cabeça dura, senão eu vou te quebrar. O Espírito Santo fala isso para mim. E aí depois eu não digo para ela que eu mudei de ideia, mas eu mudei de ideia, entendeu? Eu só não digo para ela. E eu acabo fazendo o que ela me falou. Viu, amor? É assim que é meu modo de hoje. Mas eu não digo para ela que eu mudei de ideia, e nem que eu acho que ela está certa. Mas eu acabo fazendo o que ela está certa. Então a dica aí para os maridos, viu? Do pastor. Agora, o que acontece? E por último, em vista da fidelidade do dia a dia, meus irmãos, para de correr para uma igreja mais nova, uma igreja que tem um som mais alto. Para! Dê um próximo passo na sua igreja, sirva na sua igreja, receba as pessoas da sua igreja na sua casa, para que você aprofunde os relacionamentos. É aí que está a verdadeira vida. Pastor, será que eu posso realmente fazer isso? Pode. Pastor, será que tem poder para mim? Será que o sangue de Cristo funciona para mim? Será que tem esperança para mim? Claro que tem. Sabe por quê? Porque Marcos 7 fala de lavar as mãos. Esse é o contexto, né? A gente tem que lavar as mãos. Olha, os teus discípulos não lavam as mãos. Acontece que espiritualmente nenhum de nós está com as mãos limpas, irmãos. Todos nós estamos com as mãos sujas. Todos nós diante de Deus já pensamos algo que não glorifica o nome dele. Hoje nós já quebramos a lei de Deus, pensamos algo impuro, pensamos algo com ódio de alguém, pensamos algo em revidar para alguém. Ninguém tem as mãos limpas. Essa que é o plot twist, essa que é a ironia dessa mensagem. Ninguém tem as mãos limpas. Todos nós usamos máscaras. Todos nós usamos máscaras. Eu lembro o primeiro jantar de rico que eu fui. Meus irmãos, eu era uma máscara ambulante, porque eu não pertenço a essa realidade. E aí você tenta comer, né, aquela etiqueta, e você tenta fabricar o que você não é. Acontece que nós somos jantares que a gente é assim, a nossa vida é uma vida de máscara. Maridos que escondem segredos das esposas, esposas que escondem segredos dos maridos, pais que não sabem dialogar e entender os dilemas e segredos dos próprios filhos. Todos nós usamos máscaras. Agora, Jesus é o verdadeiro corban. Jesus é a verdadeira oferta. E é por isso que nós temos esperança. Jesus foi a oferta perfeita, Ele é a oferta perfeita, e Ele foi derramado como oferta perfeita na cruz do Calvário. Ele não apenas lavou as mãos, mas Ele lavou a nossa vida com o seu sangue precioso. E por isso que Jesus é uma solução superior. Vamos ler juntos do 3, Hebreus 9, 13, 14. 1, 2, 3. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente puros os santificaram, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Em outras palavras, o sangue de Cristo te lavou, e esse sangue te deu poder, e esse nome te deu poder, para que através desse poder você possa viver uma vida que agrade a Deus, não dependendo mais de um pastor que revela o CPF, não dependendo mais de igreja que toca o som alto, não dependendo mais de nada disso, mas dependendo desse poder, porque a cruz nos liberta da necessidade das aparências. Você não precisa aparentar, você já é em Cristo Jesus. Agora, cadê os crentes nessa noite? Digam amém.
Crentes, hoje, vocês foram lembrados dos seus deveres. Em primeiro lugar, abandone a hipocrisia. Pare de honrar a Deus apenas com os lábios, se o teu coração está longe dele. Não perca seu tempo fingindo uma fé. Se você não ama a lei de Deus, se você não ama a palavra de Deus, se você não tem prazer nisso aqui, se você não tem prazer na oração, se você não tem prazer na devoção, se você não tem prazer no jejum, se você não tem prazer nas disciplinas espirituais, pare de honrar a Deus com os lábios apenas, se o teu coração está longe dele. Além disso, pratique a integridade. Não use desculpas espirituais para fugir de deveres morais. Não venha servir na igreja se a tua família está. Se você não serve a sua família para restaurar a sua família. Não invista no seu negócio se você está roubando Deus em dízimos de ofertas. Qual é o sentido de honrar a Deus com os lábios, com a carteira, se o teu coração está longe disso? Maridos, amem suas famílias, filhos, honrem seus pais. Esposas, sejam sábios. O Evangelho acontece na fidelidade diária. E por último, priorize a devoção secreta. Cultive uma vida devocional real, em vez de buscarem experiências em igrejas ou moveiras. Cultive uma vida devocional real, diária, silenciosa, que ninguém está vendo. Pare de buscar muletas, pare de buscar amuletos, pare de buscar auxílios. Se todas essas coisas sumissem hoje, o que restaria da sua comunhão com o Pai? Agora levante sua mão. Quero te abençoar nessa noite. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeção. E Ele é poderoso. E de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria, a único Deus sábio, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém.